Bom dia, galera do segundo ano. Estamos na nossa aula 35 e 36, como tema Movimentos Sociais e Revolução. Vamos imaginando, ao longo do tempo, comecem a pensar em todos os movimentos sociais que vocês conheçam, as revoluções, e imaginar quantas deram certo. Vamos imaginando que, antes de falar de movimento social e revolução, todo grupo ele vai agir continuamente com o objetivo de promover ou resistir a algum tipo de mudança na sociedade. Olhando para a nossa realidade hoje aqui, principalmente nós estamos vendo a experiência da pandemia, como é que esses grupos estão reagindo? Vimos alguma mobilização aí em relação aos que são pró ou contra o governo? E qual é o objetivo dessa reunião? Porque tem que gerar uma mudança. Então a gente vê uma discussão hoje, se você deixa de viver isolamento social, vivendo agora isolamento vertical, afinal de contas, o que está favorecendo para nós hoje? Então as pessoas vão se reunindo dentro desse grupo, vão agir de forma contínua e buscando uma mudança dentro da sociedade. Então olhando para esses grupos, vamos ver quem é que está no caminho certo. Temos como exemplo desses grandes movimentos sociais a luta de mulheres no século XX. Um exemplo, no Brasil, a mulher só voltou a partir da década de 30. Então você percebe que essa luta da mulher, dentro desses movimentos sociais, seja ele feminista, a gente percebe que foi através do voto, trabalho, salário e condições de trabalho. Se a gente for olhar para a nossa história, a gente percebe que a mulher, ao longo do tempo, ela vem nessa luta constante, nesses movimentos, para tentar encontrar o seu espaço dentro de uma sociedade. Infelizmente, com uma concepção totalmente machista, onde acha que o homem detém desse poder. E nós sabemos que, infelizmente, a mulher, além de sofrer muita violência, tem a patrimonial, tem a psicológica, tem essa dentro da sociedade hoje machista. A gente percebe que a mulher ela precisa, ao longo do tempo, lutar para conseguir seu espaço. Vamos imaginar uma coisa bem básica da matemática. Existe igualdade na diferença? Pela lógica da matemática não tem como. A gente percebe que existe muito discurso aí buscando uma igualdade dentro de uma realidade tão diferente como a nossa, principalmente em relação não só a mulheres, mas outros movimentos que nós temos no Brasil que lutam constantemente. Pode ser o movimento contra a homofobia, contra o racismo, contra o preconceito. Vários movimentos estão no Brasil com esse intuito de encontrar soluções e respostas para que essas pessoas tenham seu espaço no mesmo ambiente. Existe também movimentos trabalhistas na Europa, após a Revolução Industrial, que a gente percebeu que as pessoas trabalhavam demais, num horário muito elevado, de 18, 19, 20 horas, e ganhando um salário muito pequeno. Então as pessoas começaram a se mobilizar, a se reunir para tentar lutar pelos seus direitos. E a gente vê as greves que acontecem pelo Brasil afora e pelo mundo, que as pessoas estão buscando um direito de viver melhor no ambiente do seu trabalho. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que movimento social ele é diferente de instituição social. Por quê? Porque toda instituição é estável. Então você imagina, a família que você está hoje, a família sempre vai ser a mesma, não vai mudar. Vai ter o pai, vai ter a mãe, independente das mudanças que a gente percebe hoje no dia a dia, mas ela continua sendo estável. E todo movimento é instável, então o movimento surge com o intuito de uma mudança, de uma transformação. Então a gente percebe que existem vários movimentos aí contra o racismo, contra a homofobia, contra o preconceito em relação a vários segmentos, movimentos feministas que lutam pelos direitos da mulher. Existem algumas características que estão dentro do movimento social. Você tem um objetivo, você tem um programa que favoreça, estabeleça, atingir o objetivo e uma ideologia. Então você imagina que o movimento aí tem que ter um objetivo. O que ele pretende alcançar, o que ele pretende atingir. Por exemplo, se tem um movimento feminista, qual é o objetivo dele? É olhar a história e encontrar resposta para entender por que a mulher, ao longo desse tempo todo, ela sofre toda essa gama de preconceitos, de discriminações. Porque ela é considerada dessas maneiras ao longo desse tempo. Então esse movimento feminino tem esse objetivo. E tem que favorecer que esse objetivo seja atingido. Não adianta eu criar um movimento e ele não consiga, a partir daí, gerar uma solução para aquele problema que está vivendo. E, acima de tudo, uma ideologia. Como dizia Cazuza, uma ideologia, eu quero uma para viver. Então, nós sabemos que precisamos de uma ideologia, um pensamento, uma ideia para que a gente possa observar, possa entender e, a partir daí, tirar nossas conclusões e que possa gerar mudança.
Dentro desses movimentos sociais e dentro do processo da revolução, existem alguns tipos, tá, de movimento. Nós temos o expressivo, que tenta ajudar pessoas. Vamos imaginar que nesse momento da pandemia, esse movimento aqui, expressivo, está bastante presente, principalmente naquelas pessoas que hoje estão ajudando de uma forma ou de outra com cesta básica, com confecção de máscaras. Então as pessoas estão se mobilizando de forma expressiva, através do álcool gel, tentando ajudar as pessoas, porque está existindo uma situação que está impulsionando as pessoas a fazerem desta forma. O outro tipo de movimento que nós temos é o progressista, que ele começa a introduzir algumas alterações positivas. Vamos imaginar, hoje as pessoas estão à procura, tá? Mas é uma coisa básica, de álcool gel, mas pelo preço não tem como atingir. Então algumas pessoas estão introduzindo uma forma que as pessoas consigam encontrar esse produto, às vezes até de graça ou pelo preço mais acessível. Você pode criar alguma página, alguma coisa da internet que indique para essas pessoas aí uma possibilidade de encontrar uma solução de forma positiva. Ele pode ser também reacionário, é aquele que quer mudanças de formas para ontem. Então a gente percebe, hoje a gente fala de isolamento social, alguém fala de isolamento vertical. Então o reacionário está aí para criar essas mudanças. E existem muitos grupos no Brasil que estão nesse impasse. Um que é pró, o que ele quer contra o governo, o que ele quer uma solução. E quando ele passa a ser reacionário, às vezes pode gerar até violência, gerando conflito. Então o importante é que dentro do reacionário busque uma mudança, mas que seja positiva, tá, para a sociedade. Ele pode ser também reformista, aonde mudar os aspectos, alguns ou muitos, sem transformar a sociedade. Isso vai acontecendo aos poucos. Então a gente percebe que existe muito movimento reformista. Um exemplo, quando surgiu dentro da Igreja Católica o movimento reformista, qual era o objetivo? Existia uma religião hegemônica, tá, na Europa e no mundo, e o movimento surgiu para tentar encontrar o seu papel e o seu espaço. Então a gente sabe que na história, Martinho Lutero, quando colocou suas teses lá na porta da catedral, e ele teve apoio, tá, principalmente de príncipes e reis, porque a igreja tinha de um grande poder, tá, latifundiário, as pessoas estavam perdendo terra. Então o movimento surge de forma reformista para encontrar uma solução para aquele momento. Ele pode ser também revolucionário e tentar alterar por completo o sistema social. Se a gente for olhar para as revoluções que aconteceram ao longo do tempo, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, mas principalmente a francesa, que o objetivo era uma luta contra o absolutismo, e a gente percebe que a população se uniu, fez a revolução e conseguiu dar essa liberdade. No Brasil, se a gente for imaginar o movimento revolucionário, imagine que na década de 80 tivemos as diretas já. Então você tem a ditadura militar de 64 a 80, 81, 82, aonde você tem como única forma de governo, tá, você tinha a ditadura, os militares. Então no período das diretas, esse movimento revolucionário surge, são aquelas pessoas que se mobilizam de forma direta para que o voto no Brasil, as pessoas tenham esse direito. Então esse movimento surge com as diretas já, acontece no Brasil na década de 80, consegue seu objetivo. Muito tempo depois, tivemos um período do impeachment, onde você teve uma movimentação de muitos jovens, de forma revolucionária, lutando pelos seus direitos, começaram a pintar as suas caras e começaram a pedir fora o presidente Collor. E o que aconteceu no final de contas? Esse movimento revolucionário atingiu seu objetivo. Mas também a gente não pode esquecer que existem algumas pré-condições para existir um movimento social. Primeiro, descontentamento social. Então vamos imaginar, você está numa sociedade, né, como o Brasil. Se você olhar para a história, por que tanta discriminação e preconceito com os afrodescendentes no Brasil? Se você for olhar nossa história, imagina, você trouxe uma grande quantidade de escravos para o Brasil, porque dava muito lucro, a escravidão acabou, os afros vão para onde? Para que local eles vão desenvolver o seu papel? Porque muitos não sabiam ler, eram analfabetos, não tinham escolaridade, então seu proprietário manda todos embora e eles vão para onde? Eles precisam encontrar o seu lugar ao sol. Então a gente percebe que hoje, as favelas que nós conhecemos no Brasil, algumas de suas casas são essas pessoas que foram empurradas, tá? Por causa de uma mudança de um sistema econômico. Não existia mais escravidão no Brasil, precisamos do seu espaço, e isso surge. Então esse descontentamento social tem que olhar para a minha realidade, que a gente chama aqui no nosso caso no Brasil, e entender por que as pessoas precisam mudar a sua visão, a sua forma de pensar, porque é uma luta contínua. Ninguém fala, preconceito não existe, racismo não existe,
Nós sabemos que todo preconceito é algo antecipado. Vamos imaginar, por exemplo, você nunca estudou aqui no ArtSeg, você encontrou alguém que falou aqui na escola para você, ó, o ArtSeg é um colégio bom, vale a pena você estudar e tal. Quando você pensa em entrar no ArtSeg, o que você tem como conceito primeiro, o preconceito? Foi aquilo que você escutou. No primeiro momento você cria esse preconceito. Quando você vive a experiência do cotidiano, e você pode dizer se é bom ou se é ruim aquela tua experiência. Então o preconceito às vezes a gente vê como algo muito negativo, pelo contrário, o preconceito é uma coisa que você está antecipando aquilo que você não conhece. Por isso que dentro desse comportamento social, essas pessoas começam a olhar dessa forma, começam a entender e percebem que o preconceito está na nossa cabeça e ele pode ser mudado. Pode acontecer também com um bloqueio estrutural, aonde você percebe que na sociedade sempre os ricos estão lá em cima e os pobres lá embaixo. Então você tem que acabar com isso daí, com esse atismo social. E hoje a gente percebe que tem pessoas, infelizmente, lutando, reivindicando melhorias, e a gente percebe que o governo fez o que para essas pessoas? Oferece mensalmente um valor X, e as pessoas vão a determinada fila ou situação para encontrar uma solução para o seu problema. Mas nós sabemos que isso é paliativo, isso não vai resolver. Que as pessoas não têm o seu emprego, e algumas pessoas aparecem no meio de comunicação dizendo para nós, olha, bora voltar, que é melhor, porque vai quebrar, porque vai faltar. Mas você imagina, será que isso é uma realidade? Porque você pode estar arriscando a sua vida e daqueles que estão próximos a você. Outra condição que precisa ter é o contato. Eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso estar próximo, eu preciso sentir a dor do outro. Tanto que é interessante que a palavra compaixão, que todo mundo vê escutar, compaixão, é estar com o outro, ou seja, eu estar com aquele que está sofrendo a discriminação, o preconceito, as formas como ele não é aceito pela sociedade. Eu estando com ele, entendo a dor dele, aí eu passo a partir daí me mobilizar, me encontrar com determinado segmento para encontrar uma solução. E a gente percebe que isso se dá gradativamente ao longo do tempo, porque é muito fácil quando você vê no meio de comunicação, você observa, mas quando você vive a experiência de estar com esse indivíduo, sentir a dor desse indivíduo, é muito mais fácil você ter uma solução mais rápida. Outro passo também é a eficácia. Não adianta fazer um movimento que o intuito dele não atingir seu objetivo. E muitos movimentos que nós temos no Brasil, que é o MST, movimento contra a homofobia, movimento contra o racismo, contra o preconceito, em relação às mulheres negras. Então, essa eficácia tem que ser para onde? Porque as pessoas estão querendo uma resposta. Alguém pode perguntar, por que isso acontece? Conto uma história para vocês que eu via de uma afrodescendente, ela dentro de uma palestra, aí ela não entendia porque ela sofria tanta discriminação e preconceito por causa de sua cor. Então, ela vivendo uma experiência dentro de uma concepção religiosa, olha só o pensamento que se tinha na época. Foi falado para ela, perguntaram, quando ela olhava a mão dela, ela percebia que a mão dela era branca. Se você pode perceber, qualquer afrodescendente quando olha para a mão, é clara também. Aí, para justificar isso, daí disseram para ela, não, é porque você tem a mão clara, porque quando você foi tomar banho, foi a única parte do seu corpo que não foi molhada. Então, você imagina a sua cabeça que se tem desse daí. E que você vai banhar, sua mão molha, o seu pé fica claro, e o resto do corpo porque não foi banhado. Então você imagina que se tem um preconceito muito grande em relação à figura do afrodescendente no Brasil. E é importante que essa luta é contínua, gente. Já vem desde lá do século XIX, chegamos no século XX, estamos no século XXI, vão se perpassar o tempo, ao longo do tempo, vai se passar, a gente não encontra uma solução, uma resposta. E acima de tudo a ideologia. Tá? Todo movimento surge com uma ideologia, ou de mudança, ou de transformação. Então a gente percebe que ao longo do tempo, todo movimento social, ele automaticamente leva a uma revolução, porque as pessoas precisam mudar a sua realidade. Então não adianta eu achando, faz de conta que as coisas vão mudar no mundo, que não existe preconceito, que não existe racismo, daí se segue. Pelo contrário, isso é uma luta diária. Eu fiquei surpreso quando cheguei aqui no Maranhão em relação à violência para com a mulher. Existem muitas mulheres que sofrem aqui o feminicídio aqui no Maranhão. Eu não consigo entender porque uma cidade como essa, que tem um processo histórico, e existe essa grande violência para com a mulher. Então, é importante que nossos movimentos sociais que existem no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo afora, com esses intuitos, eu tenho que começar a observar nesses conceitos aqui, para suas pré-condições, que ele precisa encontrar uma solução. Até porque, quando eu falo de movimento, ele tem os seus objetivos.
eu preciso, acima de tudo, encontrar algo que favoreça para que esse objetivo seja atingido. A gente percebe que, quando a gente começa a olhar, quando se fala de preconceito no Brasil, discriminação, racismo, a gente percebe que é uma coisa que é constante, todo dia. Você vê, às vezes, de vez em quando, hoje no Brasil é crime o racismo, antigamente nem se falava sobre isso. As pessoas começaram a perceber, hoje a homofobia no Brasil também é crime, mas antigamente as pessoas espancavam, matavam, e não tinha nenhuma preocupação, porque imagine que a sociedade, infelizmente hoje, isso daí vai demorar bastante, ela não consegue lidar com o diferente, porque uma pessoa que não faz parte daquele mesmo grupo, então as pessoas acabam fazendo o quê? Afastam esse indivíduo, segregam esse indivíduo. Se você olhar para a história, quando aconteceu a questão da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, qual era a concepção que se tinha do nazismo? Existia alguém, uma raça superior a todas as outras, e existiam aqueles que eram inferiores. Então, se você é inferior, qual é o objetivo? Elimina o inferior, porque para que o superior esteja sempre na frente. A gente percebe que na história, por causa desse pensamento, tá, de uma raça superior, foram mortos mais de 6 milhões de indivíduos. Isso que dizem para nós são livros de história, mas com certeza morreram muito mais por causa de uma ideologia. Então o movimento social surge com a sua ideologia, mas para tentar entender e encontrar uma solução para que aquele problema que está sendo vivido dentro da experiência social possa ser solucionado, porque toda vez que você se encontra em grupo, se reúne, você quer uma mudança, e você quer uma mudança dentro de uma sociedade, e nós falamos principalmente do nosso Brasil, que é tão multirracial, mas é um país muito preconceituoso e racista. Então é o momento de a gente encontrar, principalmente, em que tipo de movimento você acha que você se enquadra. Será que você é expressivo? Será que você é progressista, reacionário? É um reformista? É um revolucionário? Aonde você se enquadra? Que tipo de movimento você acha que parece com você? E se você se enquadra em algum deles, tente colocar em prática, busque soluções com as outras pessoas para que essa solução possa acontecer para ontem, porque as pessoas estão precisando de um auxílio, as pessoas estão reivindicando seus direitos, mas às vezes por causa de uma situação econômica, por causa de uma escolha, de uma opção, infelizmente ela está calada lá no seu espaço, ela não tem visibilidade, e às vezes só vai acontecer visibilidade quando alguém importante, ou um artista, ou um político apareça, aí começa a ter uma visibilidade. Mas as pessoas precisam perceber que o mundo está cheio de vários tipos de pessoas, e todas elas têm direito ao respeito de sua escolha, de sua opção, e tem que ser atribuído um valor a elas. Ninguém é inferior a ninguém. Se a gente perceber, todo mundo tem sangue da mesma forma, tem da mesma forma que um é. E principalmente quando a gente fala na questão de movimentos, e um parênteses aqui para nós em relação a homem e mulher, a gente percebe que essa briga é constante porque alguém acha que é superior. E falando sobre a violência da mulher, para com a mulher, me lembro de uma grande violência que a mulher sofre, que é a violência psicológica. Então você imagina que tem homens que usam desse tipo de violência psicológica para que coloquem a mulher cada vez mais de forma inferiorizada, e ela acha, acha que tem esse direito, tá, de forma psicológica, a humilhar essa mulher. Então você, mulher do segundo ano, você, homem do segundo ano, comece a observar. Retire esses preconceitos, dessas ideologias, que existe uma raça superior, que existe uma forma de pensar superior. Não existe. Todo mundo tem esse direito de buscar essa igualdade, de lutar. Então, dentro do movimento social, é um passo para que a gente possa se unir a partir disso daí, promovendo esse tipo de mudança, principalmente de uma sociedade como a nossa, que precisa mudar, e muito rápido, tudo isso daí. A gente não precisa se omitir, a gente tem que lutar, porque as pessoas estão precisando de uma voz. E cada um de nós, na sala de aula, na rua que você mora, no seu bairro, no seu grupo de amigos, pessoas precisam escutar a tua voz. Então é tempo de lutar. Vamos reivindicar esses direitos. Vamos ver onde você está inserido, que tipo de movimento social você acha que você se enquadra. Olhe para dentro das pré-condições. Se isso daqui, o descontentamento, o bloqueio, o contato, a eficácia e a ideologia estão presentes, se estão, bora se unir, bora encontrar uma solução, porque a gente pode mudar assim nossa realidade, pode. O movimento social é essa resposta para essas pessoas que não têm o direito de falar, por causa de uma condição econômica, uma opção sexual, ela impede até de falar, e é nem colocada. Uma atitude que Jesus tem muito interessante a gente pegar, existe uma passagem que existia um homem que tinha o braço atrofiado, ou a mão seca, e Jesus faz uma coisa diferente.
ele traz esse indivíduo para o meio, ou seja, no meio você tem a visibilidade da situação do problema desse indivíduo. E às vezes nos falta isso, a gente não coloca esse indivíduo no meio. Nós temos muitas pessoas aí, escrevem, que falam, que lutam, mas é tempo de trazer o indivíduo para o meio, para que a sociedade observe para ele e veja que ele não é diferente de ninguém, é alguém que precisa ser escutado, é alguém que precisa ser auxiliado, amado também, respeitado os seus direitos. Então vamos trazer esses indivíduos para o meio. Jesus nos ensina isso. Traga o indivíduo para o meio. Na sociedade ela precisa mudar, mas quando é que ele precisa acontecer a mudança, ele tem que ser visto, observado. Porque às vezes quando ele não aparece essa concepção de ser visto, observado, não tem como você defender o indivíduo, porque às vezes ele se esconde porque ele tem medo da violência, de ser de alguma forma prejudicado pela situação que ele ou ela está vivendo. Então você imagina que no Brasil uma mulher sendo negra, pobre e homossexual no Brasil, ou um homem também, pobre, negro, homossexual, então imagine a gama de preconceito que tem em cima desse indivíduo. Aí que se vê esse movimento social para tirar essa venda desses indivíduos, para que eles percebam que eles não são pessoas diferentes. Não é por causa da sua opção que faz com que ele seja inferior. Ele precisa ter seu espaço na sociedade, ele precisa ser visto como Jesus colocava o indivíduo no meio para ser observado. E se você concordando ou não concordando, mas pelo menos respeite. Não faça brincadeiras ou piadas em relação à situação daquele indivíduo, porque ele já sofre há muito tempo. A sociedade, infelizmente, na sua maneira de lidar com o diferente, ela não está apta a entender o indivíduo. Vai julgando, vai condenando e pronto, tem que ser dessa forma. Então tem que ter uma atitude de compaixão, que é estar com este outro, é estar com a dor dele, é estar com o problema dele, é estar com a situação dele, porque a partir daí a mudança acontece. Movimentos existem no Brasil e no mundo, muitos com grande eficácia, que as pessoas começaram a colocar o problema dentro do meio, começaram a visibilizar esse problema e a partir daí começaram a mudar, a transformar. E a sociedade só vai mudar ao longo do tempo quando eu, olhando de uma forma diferenciada para a minha realidade social, buscando a partir daí essa mudança, com certeza o resultado vai ser atingido. E o movimento social nada mais é do que uma resposta a uma necessidade. Viu, galera? Então, essa resposta à necessidade é essa. É para ontem. Obrigado, valeu, bons estudos.